Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. Reforçando o tema da palestra de hoje, é o consolo da psicografia, uma prática que é muito usada na doutrina espírita, ou seja, aonde a espiritualidade traz os conhecimentos que são necessários para todos nós, ou como o tema que vai ser usado na palestra de hoje, quando alguns companheiros necessitados por ter perdido um ente querido saem em busca de uma carta de consolo. O estudo que foi feito relacionado a esta palestra, nós podemos encontrar no livro Missionário da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, e também vamos encontrar no livro Os Domínios da Mediunidade, que vai ter todo o contexto daquilo que vai ser passado para todos nós aqui. E o que é uma psicografia? Na verdade, a psicografia serve para nós como se fosse uma correspondência, onde o plano superior, onde a espiritualidade traz a mensagem que nós estamos necessitando naquele exato momento. Como que isso acontece para todo mundo entender de que forma ela se desenvolve? Primeiro, precisa existir uma equipe, de trabalho preparada para que desenvolva a psicografia. Esses médios precisam estar devidamente preparados, através do conhecimento, através do preparo espiritual e mesmo moralmente equilibrada, porque os espíritos ou o companheiro espiritual que vai passar a mensagem naquela noite precisa conseguir ter uma sintonia com aquele que vai passar a mensagem. Como que isso funciona? Pode ser que o companheiro espiritual converse com o corpo espiritual daquele médium que está recebendo a mensagem e ele psicografa aquilo que o companheiro espiritual está querendo transmitir. Numas outras vezes, o médium empresta a sua mão, onde o companheiro espiritual pega como se fossem os nossos professores no tempo de escola, pegando na nossa mão, ensinando para que nós fizéssemos o A, E, I, O, U. Numa outra oportunidade, se ele não pegar na mão, se ele não conversar com o médium através da força do pensamento, ele simplesmente vai jogar uma palavra e o médium vai desenvolver o conceito que aquela pessoa está precisando ouvir naquele determinado momento. E qual de nós já não teve um ente querido que já desencarnou? Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um companheiro de trabalho, um grande amigo, alguém muito próximo. Se a pessoa não está preparada para entender que a vida continua, que esse companheiro vai continuar vivendo na espiritualidade, normalmente o que ele faz? Ele entra em desespero, ele entra em equilíbrio, ele procura de todas as formas encontrar esse equilíbrio. Não encontrando esse equilíbrio, de repente ele fica sabendo de uma casa espírita ou de um local onde são transmitidas cartas psicografadas. Onde aquele companheiro espiritual que já desencarnou pode se propor trazer a mensagem de consolo que aquele companheiro está precisando receber naquele exato momento. Então ele procura essa casa espírita. Mas uma coisa que ele precisa entender também, que ele precisa estar preparado emocionalmente. Porque é uma emoção
muito grande para quem vai receber a mensagem. A pessoa precisa estar preparada. Então, aquele que vai procurar essa mensagem precisa estar preparado, primeiro pelo seguinte: ele foi numa reunião, não recebeu a mensagem. Ele foi numa segunda reunião, também não recebeu a mensagem. Ele fez uma sequência de reuniões onde ele não conseguiu receber a mensagem. Nós não sabemos, algumas vezes, como está a condição do companheiro espiritual que precisa passar aquela mensagem para que aquela pessoa se acalme, para que aquela pessoa se equilibre, para que aquela pessoa consiga fazer uma transformação na sua vida e viver bem. Por isso que ela tem que se preparar espiritualmente, porque ela procurando a casa, não recebendo a mensagem, não recebendo o consolo, ela poderá dizer que foi a casa que não estava preparada, que foi os médios que não estavam preparados. Onde pode ser que ela não se preparou devidamente. Como também o companheiro espiritual que vai trazer a mensagem, que pode ser o filho, que pode ser o pai, que pode ser a mãe, que pode ser o irmão, precisa também estar preparado espiritualmente. Ele precisa estar equilibrado espiritualmente, porque se é uma emoção para quem está recebendo, é uma emoção também para quem está transmitindo. Saímos em busca da psicografia, colocamos o nome do nosso companheiro, colocamos o nome de quem nós queremos receber a mensagem, mas nós não sabemos se esse companheiro já está trabalhando na espiritualidade. Nós não sabemos se esse companheiro já está numa assistência espiritual, na espiritualidade, num hospital espiritual. Nós não sabemos se esse companheiro já está encarnado no nosso meio. Então, naquela ânsia de receber essa mensagem e de não receber essa mensagem, o que acontece? A pessoa acha que não é merecedora de receber aquela comunicação, fica preocupada do porquê isso não aconteceu. E se a mensagem, num determinado dia, não puder ser passada por aquele companheiro, em alguns relatos de algumas psicografias que foram recebidas pelo Chico, na época que ele estava encarnado, ele percebia que aquele companheiro espiritual ainda não estava em condições de passar a mensagem. O que Chico fazia simplesmente, naquele exato momento, abraçava aquela pessoa e transmitia o consolo que ela tinha como necessidade naquele exato momento. Então, o consolo pode ser passado por nós. E conta o caso um dos casos da Célia Diniz, né? Que ela havia perdido o seu filho, né, que caiu de uma bicicleta quando ele andava com a sua empregada e ele havia desencarnado. E ela foi de encontro ao Chico, aí ela fala que ela se ajoelha, põe os braços na perna dele e sente aquela paz interior, comparando com o que muitos já tinham falado, que o Chico tinha uma aura que transmitia equilíbrio. Só que, na verdade, quando ela está pensando nesta forma, o Chico fala para ela o seguinte, que ela era merecedora do abraço do filho dela, que estava atrás dela, naquele exato momento, transmitindo aquele abraço espiritual, que naquele momento não precisou ser feita através da psicografia. Num outro determinado momento, ela ainda na ânsia de receber uma mensagem do seu filho, onde ele se encontrava na espiritualidade, chega num determinado dia que ele quer passar a mensagem para ela. E ele mesmo quer escrever a mensagem. Mas aí nós podemos pensar, uma criança de 3 anos psicografando, uma criança de 3 anos escrevendo,
Mas aí o Chico conta, né, que na verdade, naquele exato momento, falaram para ele: olha, Rangel, você não está em condição de escrever, você ainda é uma criança. Não, mas eu quero passar a mensagem de próprio punho. Aí o que acontece? A mão do menino é colocada em cima da mão do Chico, e o mentor espiritual, o avôzinho dele, coloca em cima das mãos dele, como se os nossos professores faziam com todos nós, como estavam encarnados aqui na Terra. E aí ele consegue passar realmente a mensagem que a mãe estava tendo necessidade naquele momento, para acalmar o seu coração, dizendo que ela deveria agradecer a empregada, da qual ele caiu da bicicleta, porque já era o momento dele ir embora. Ele precisava ir embora. Ele tinha já necessidade de ir para a espiritualidade. E era para ela agradecer, porque não foi ela que cometeu essa atitude. Porque se ele caísse da bicicleta quando ele estivesse andando com ela, isso ia ser um remorso muito grande para ela. E aí isso ia ficar constantemente na cabeça dela. Quanto ao teor da mensagem, nós, quando formos procurar uma mensagem, nós precisamos estar preparados para todos os sentidos. Primeiro, porque a psicografia que nós vamos receber desse ente querido que nós estamos querendo receber, ela pode vir em forma de uma carta. Ela pode vir em forma de um bilhete. Ela pode vir numa pintura desenhada pela mensagem que aquele companheiro espiritual quer passar para nós. É lógico que normalmente sempre vai ter um selo de identificação. Alguma identificação vai ter para que nós recebamos a carta, para que nós identifiquemos que aquela pessoa que está passando a mensagem é aquele que convivia conosco. Então, pode ser que essa evidência aconteça na psicografia, na própria escrita, onde nós vamos comparar a escrita que nós estamos recebendo com alguma mensagem ou algum escrito que aquele companheiro deixou no nosso lar. Nós vamos identificar as letras. Pode ser que as duas se comparem, que as duas sejam iguais. Outras vezes poderá vir o nome lá embaixo. O nome poderá estar lá embaixo para que nós identifiquemos aquela pessoa. E em outras vezes, o teor da mensagem não vai estar de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós esperamos. Por duas situações. Primeiro, quando a pessoa desencarna, quando o espírito chega na espiritualidade, ele nunca poderá agir da mesma forma que ele vivia na Terra. Ele poderá já estar numa condição diferenciada. Então, o teor daquilo que ele vai passar pode ser diferente daquilo que nós conhecemos. Agora, vai do nosso coração, vai da nossa consciência de aceitar aquilo que está sendo transmitido para todos nós. Da forma que ele quis passar aquela mensagem. Ou pelo menos da forma que ele pediu através daquela pequena imagem ou daquela pequena palavra, como por exemplo a palavra amor. Ou fale que eu estou bem, que eu estou sendo assistido pela espiritualidade. E aí a mensagem vem, nós precisamos estar preparados para receber aquela mensagem nesse teor. Existe o caso, também contado pelo Chico, né? É o caso do Henrique Emanuel Gregores, 23 anos. Todo mundo conhece essa história. Que ele estava brincando com um amigo no seu quarto, eles tinham uma arma, estavam brincando de roleta russa, e eles não sabiam que dentro dessa arma tinha uma bala. E nessa brincadeira, a arma disparou,
o rapaz morreu e acharam que o rapaz tinha tentado matar aquele companheiro. Colocaram esse rapaz a júri, né? Ele foi realmente para ser condenado pela atitude que ele tinha cometido. E existe o juiz, o Oranes de Bastos, que ele estava redigindo, né, a sentença para aquele dia. Então ele começou quase que por volta de 9 horas da noite. Ele tinha começado a redigir aquela sentença. Só que ele fala que num determinado momento ele sente algo diferente. E quando ele volta, tipo assim, a acordar da mensagem que ele estava recebendo naquele momento, ele tinha uma sentença toda preparada, absorvendo esse companheiro pela atitude que os dois tinham de estar brincando e a arma ter disparado. Então ele absorve o rapaz. Só que, mesmo ele fazendo isso, a mãe do rapaz não aceitou. Ela quis insistir no processo que estava sendo levado o rapaz a júri. É quando o Chico recebe uma carta psicografada do mesmo rapaz, pedindo para que a mãe perdoasse o seu amigo, porque tinha sido um acidente. E aí o rapaz é absorvido. Isso aconteceu, parece que por volta de 1979, foi muito divulgado na época sobre essas condições de que aconteceu essa mensagem. Então, a veracidade sempre da psicografia vai estar de acordo com aquilo que nós conhecemos, da forma que nós estamos preparados, da forma que aquele companheiro vai passar o teor da mensagem. Alguma coisa vai indicar que aquilo é verdadeiro, daquilo é realmente para suprir as necessidades de quem está recebendo naquele exato momento. Nós temos notícia, né, que nós já tivemos a oportunidade de ver o filme As Mães de Chico Xavier, chamado O Carteiro do Além. Ali existem muitos exemplos de muitas cartas que foram psicografadas. Nós percebemos que naquela época isso acontecia de uma forma gigantesca. Acontecia assim numa velocidade muito grande. Talvez fosse a necessidade do momento. Talvez fosse pelas dores que as mães estavam passando naquele exato momento. E nós percebemos que naquela época era uma chuva de cartas. Hoje, existem casas espíritas que se preparam para receber essas psicografias, preparam suas equipes, preparam os seus grupos, para que estas cartas sejam psicografadas. Para que quem tem necessidade procure a casa espírita, mas tendo a consciência de ter o preparo espiritual para receber a mensagem da forma que ela vier, que a entidade que for passar a mensagem também possa estar preparada espiritualmente e o teor da mensagem que vier, que seja absorvida pelo fundo do coração de cada um que está recebendo naquele exato momento. E quem tiver a oportunidade de ver este filme, é lógico que vai encontrar muito alento para aquilo que está procurando. Existe um título no livro Nos Domínios da Mediunidade que diz o seguinte: apontamentos à margem. Que André Luiz, através do trabalho que está sendo feito naquele exato momento, ele absorve e passa de ensinamento para todos nós. Que as cartas vêm. Nós vamos querer recebê-las. A partir do momento que nós recebermos, nós precisamos fazer o nosso trabalho de renovação, o nosso trabalho de aceitação. E nós precisamos entender os caminhos que estão sendo apontados para nós naquele momento.
porque é simplesmente uma carta que pode vir trazer o consolo que nós estamos precisando, ou da necessidade daquele momento. Então, quem que vai trabalhar em relação à sua melhora espiritual? Porque o nosso desespero, o nosso desequilíbrio, aquilo que está acontecendo conosco em relação a querer receber essa mensagem, ou pelo menos pelo sofrimento que nós estamos passando, se nós não tomarmos a consciência, nos desequilibra espiritualmente, e se aquele companheiro espiritual não tiver numa condição espiritual elevada, ele também sofre muito conosco. E aí nós precisamos ter a certeza do seguinte: o consolo hoje, ele não precisa vir só numa carta psicografada. Ele não precisa vir numa mensagem da qual nós estamos esperando. O consolo, ele pode ser encontrado na grande biblioteca que a doutrina espírita oferece para todos nós. Porque quantos livros não são psicografados? Quem já não leu o Laços Eternos? Onde fala de uma moça que desencarnou jovem, foi levada para a espiritualidade, ela não queria desencarnar, ela queria voltar para o seio da família dela, quando o mentor espiritual dela leva ela para uma sala e fala o seguinte: olha, você vai ficar vendo essa tela, vai passar toda a sua história, vai passar o porquê que a sua família precisa passar por essa situação, e se no final de tudo que você vê aqui, você quiser voltar, a gente vai dar a oportunidade para você voltar à vida novamente. É lógico que isso é em frações de segundos, porque o tempo que nós temos de 24 horas, de meio-dia, é um tempo para nós encarnados. Na espiritualidade, o tempo é diferente. E o livro Laços Eternos é um livro que consola todos nós, porque é uma passagem de alguém que já desencarnou. E nele nós podemos encontrar o consolo. Nós podemos encontrar o consolo no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Principalmente no capítulo 5, que para mim é um dos capítulos mais importantes. Ali nas passagens de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, existe todo o consolo que nós estamos precisando ler, ou se quiser mentalmente ouvir, interiorizar e fazer a nossa transformação interior. Como também tem o Livro dos Espíritos, que fala do porquê que nós estamos aqui, aonde nós vamos quando nós desencarnarmos, o que está acontecendo com os nossos entes queridos, para onde eles são levados e para onde eles podem receber toda a assistência necessária que eles estão precisando naquele exato momento. Que nós tomemos consciência de uma coisa: jamais, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de necessidade, vamos ficar pedindo algum sinal, ou se possível, até uma psicografia, para aquele companheiro que já desencarnou. Porque nós não sabemos a condição que ele se encontra. Ele ainda não pode ter a luz necessária, capaz de transmitir aquilo que nós precisamos ouvir. Então, que nós peçamos para o nosso mentor espiritual, que nós peçamos para estar preparado para tudo que for acontecer. E se a mensagem for de merecimento de cada um de nós, recebemos naquele dia e naquela hora marcada, pode ter certeza que isso vai acontecer, a mensagem vai vir, e se nós tivermos de coração puro, preparados para entender aquilo que está sendo passado naquele exato momento, vai vir, vai acalentar o nosso coração, vai dar a paz interior que nós precisamos,
E nós ainda podemos buscar o consolo de uma outra forma. Se foi um filho que nós perdemos, nós podemos ajudar algumas crianças que têm necessidade. Nós podemos cuidar dos outros filhos que ficaram ao nosso lado. Nós podemos cuidar daquelas pessoas que ficaram ao nosso lado e ainda estão encarnadas do nosso lado. Porque quando nós estamos fazendo o bem para aqueles que ficaram ali, nós estamos consolando aquele que está lá em cima, como nós também estamos consolando cada um de nós que estão ao nosso lado. E a mensagem de consolo, ela não vem só de forma psicografada. Quando nós fazemos as nossas preces, esse companheiro espiritual pode estar aqui do lado. Ele vai transmitir o consolo através da intuição. Nas noites que nós dormimos, que nós sonhamos com aquele companheiro, olha, eu estou bem, eu estou vivendo bem na espiritualidade. E aí ele mostra, né, como que é a vivência dele na espiritualidade, falando que está vivo, falando que está bem. É que nós ainda não estamos devidamente preparados para entender aquela mensagem que está sendo passada durante a noite. Boa noite a todos. Muito obrigado.